canal Cinecultura apresenta celebridades calando entrevistadores desrespeitosos. Você já viu aquele momento em que uma celebridade está prestes a explodir durante uma entrevista? Aquele segundo em que ela perde a paciência e não consegue mais esconder a frustração por uma pergunta totalmente fora de lugar? Mas, e quando essa reação não é apenas uma explosão de raiva, e sim uma revolução silenciosa no jeito de se fazer entrevistas? Pois é, no vídeo de hoje vamos explorar como essas reações vêm moldando a maneira como enxergamos o papel das celebridades, o que é, ou deveria ser, considerado uma pergunta desrespeitosa, e como a cultura das entrevistas evoluiu, ou pior, regrediu ao longo dos anos. Você vai entender o que está por trás dessas perguntas invasivas, como jornalistas ultrapassam os limites por cliques, audiência e repercussão, e o que celebridades têm feito para tentar controlar essa narrativa. Mas não para por aí. A grande questão é, será que elas estão realmente no comando? Ou tudo isso faz parte de um jogo muito maior? Um jogo que elas estão apenas começando a entender e talvez a manipular? E se você acha que já viu de tudo quando se trata de entrevistas polêmicas, segura aí. Ainda neste vídeo, vamos revisitar um momento tão controverso, tão desconfortável, que acabou mudando completamente a carreira e a imagem pública de uma estrela internacional. O mais insano, ninguém esperava o que veio depois. Fica até o fim porque esse segredo vai te deixar de queixo caído. Quando uma pergunta ultrapassa o limite do respeito, o ambiente muda. Dá pra sentir. O ar pesa. O entrevistador, muitas vezes sorrindo, acha que está apenas sendo ousado, mas a celebridade percebe na hora. Aquilo não é curiosidade, é provocação. Algumas tentam manter a compostura e respondem com firmeza. Outras disfarçam com uma piada, desviam com elegância ou fingem que nem ouviram. Mas também tem quem reaja na hora, corta o clima, rebate com uma frase afiada ou simplesmente encerra a conversa e vai embora. Esses momentos já viraram quase um subgênero da cultura pop, a entrevista que sai do controle. Quem não se lembra da vez em que Robert Downey Jr., ao ser questionado de maneira insistente sobre seu passado com drogas, tirou o microfone, levantou da cadeira e saiu da sala sem dizer uma palavra? O repórter ficou paralisado. O vídeo viralizou. A lição foi clara. Nem toda curiosidade é legítima. Ou a vez em que Anne Hathaway foi interrompida por um apresentador que ignorou seu papel intenso em Os Miseráveis para perguntar como ela se sentia sobre um acidente com sua roupa íntima flagrado por paparazzi. Ela respirou fundo e respondeu: "Se quiser falar sobre meu trabalho, ficarei feliz. Do contrário, essa conversa termina aqui." Um silêncio constrangedor se instalou e depois um respeito renovado. E é curioso observar como cada celebridade lida com esse tipo de situação. Samuel L. Jackson, por exemplo, foi confundido com outro ator durante uma entrevista. A reação? Um show de sarcasmo. "Você está se referindo ao Lawrence Fishburne. Quer que eu faça uma lista do que cada um fez? Porque claramente você não sabe." Alguns preferem a ironia seca. "Nossa, ótima pergunta. Você pensou nela sozinho ou alguém te ajudou?" Outros desarmam com humor, como Jennifer Lawrence, que ao ser perguntada sobre dieta e beleza, respondeu: "Eu como pizza no café da manhã." Próxima pergunta? E aí vem a pergunta que não quer calar. Se fosse com você, como reagiria? Manteria a pose? Contra-atacaria? Sairia de cena como quem diz: "Eu não sou obrigado"? Me conta nos comentários. Quero saber se você aguentaria a pressão ou jogaria o microfone no chão. Mas afinal, o que são essas perguntas que fazem até a celebridade mais paciente perder a linha? São aquelas que ignoram o contexto, a dignidade e o motivo da entrevista. São perguntas que não acrescentam, que não informam, que apenas violam. E o pior, ainda são mais comuns do que deveriam ser. As campeãs de invasão são, claro, as que abordam a vida pessoal. Você está namorando? Terminou? Tá grávida? Tá solteira? Como se a entrevista fosse uma extensão de um programa de fofoca. Depois vem a questão da sexualidade. Ainda hoje, celebridades são forçadas a responder sobre sua orientação como se precisassem justificar quem são. Depois temos o foco na aparência física. Perguntas sobre peso, rugas, cirurgia plástica, mudança de visual, como se o talento da pessoa dependesse da simetria do rosto, como se um corpo envelhecer fosse um erro. E por fim, o tipo mais baixo de pergunta, aquela que envolve traumas. Como foi perder seu pai? Você já superou aquele escândalo? Como lida com a depressão? Tudo isso jogado de forma fria, sensacionalista, apenas para tentar provocar uma lágrima, uma emoção, um corte rápido para viralizar. Imagine você indo a uma entrevista para divulgar seu novo trabalho e alguém pergunta: "Como foi lidar com o abuso que sofreu na infância?" Sem preparo, sem contexto, sem sensibilidade. É cruel. E tem ainda o tom da piadinha disfarçada. "Nossa, você tá bem diferente. O que aconteceu aí?" Riso forçado do apresentador, risadinha do público e uma pessoa tentando manter a pose enquanto é ridicularizada ao vivo. Seria mais honesto se antes da pergunta viesse um aviso: "Olá, posso te invadir emocionalmente em rede nacional só para gerar engajamento?" A linha entre o que é legítimo e o que é falta de respeito é mais fina do que parece. E isso nos faz pensar até onde o público realmente quer saber.
saber? E em que momento estamos apenas consumindo o desconforto do outro como forma de entretenimento? Mas olha como tudo mudou. Se compararmos as entrevistas da década de 1990 com as de hoje, parece que estamos falando de mundos completamente diferentes. Antes, o formato clássico era o do confronto. O apresentador provocava, buscava um deslize, uma contradição, uma frase mal colocada. Era quase como assistir a uma luta verbal. E o público esperava exatamente isso. A ideia era colocar a celebridade na parede. Hoje, esse modelo perdeu força. As celebridades e seus assessores entenderam que não precisam mais jogar esse jogo. Elas escolhem com quem falam, como falam e onde falam. Elas controlam o espaço e com isso surgiram os novos formatos. Podcasts, vídeos em canais do YouTube, talk shows mais leves. Em vez de emboscadas, temos conversas. Em vez de tensão, conexão. Um exemplo brilhante é o Hot Ones, comandado por Sean Evans. O programa poderia ser uma piada, entrevistar pessoas enquanto elas comem asas de frango apimentadas. Mas o que acontece ali é o oposto da superficialidade. Enquanto o convidado lida com a ardência, as perguntas surgem, bem pesquisadas, bem construídas. Resultado? Respostas sinceras, espontâneas e reveladoras. Outro caso de sucesso é o Graham Norton Show, que transforma entrevistas em roda de conversa. O ambiente é tão leve que os artistas se soltam, contam histórias íntimas, dão risada, revelam curiosidades. Tudo sem armadilhas. Esses programas provam que é possível fazer jornalismo de entretenimento sem explorar ninguém. O público não precisa de constrangimento. O público quer verdade, empatia e bom conteúdo. E você, prefere esse novo modelo mais leve e humano ou sente falta daquele confronto ao vivo, meio gladiador? Comenta aqui embaixo. Sua opinião importa. Você já reparou como algumas entrevistas parecem tensas? Como se celebridades e entrevistadores estivessem o tempo todo pisando em ovos, evitando certos temas, desviando de perguntas que antes eram feitas com naturalidade? Isso não é coincidência. É o efeito direto da chamada cultura do cancelamento, um fenômeno que vem redefinindo a comunicação pública em todas as esferas, mas que tem um impacto especialmente profundo no universo das celebridades. Hoje, qualquer frase fora de contexto pode se tornar uma tempestade nas redes sociais. Um comentário que anos atrás passaria despercebido pode agora se transformar em trending topic, em corte viral, em motivo de boicote. O medo de ser mal interpretado se tornou uma sombra constante pairando sobre cada resposta, cada palavra, cada gesto. E isso mudou completamente a dinâmica das entrevistas. Antes, muitas celebridades podiam se expressar com mais liberdade. Havia margem para o improviso, para a piada fora do roteiro, para o desabafo sincero. Hoje, a espontaneidade deu lugar à cautela. Cada fala precisa ser medida, ensaiada, aprovada por assessores. Um simples deslize, mesmo não intencional, pode custar contratos, reputações e anos de carreira. E os entrevistadores também sentem o peso dessa nova era. Antigamente, muitos se orgulhavam de fazer perguntas ousadas, de arrancar confissões, de apertar o entrevistado em nome da audiência. Hoje, essa ousadia pode ser vista como agressividade, falta de empatia ou pior, como tentativa de embaraçar alguém publicamente. A pergunta que antes parecia provocadora pode agora ser vista como ofensiva. O jornalista se vê num dilema. Será que se eu tocar nesse assunto, o público vai me cancelar amanhã? Essa tensão crescente está deixando as entrevistas mais seguras. Sim, mas também mais superficiais. Muitos optam por conversas leves, previsíveis, rotineiras. As entrevistas deixam de ser momentos de descoberta e se transformam em zonas de proteção. Perguntas difíceis são evitadas. Assuntos polêmicos são ignorados. E o público, que muitas vezes exige transparência, também é parte desse jogo, porque é ele quem cancela. O mais curioso é que mesmo com todo esse cuidado, o passado continua sendo um campo minado. Já vimos celebridades se desculparem por piadas feitas há 10, 15, até 20 anos. Comediantes, atores, músicos, todos revisitando publicamente suas trajetórias para lidar com erros cometidos em outra época, com outro contexto. Há quem veja isso como sinal de amadurecimento, mas há também quem se pergunte: estamos esperando perfeição de pessoas que, como qualquer um de nós, erram, evoluem, mudam? Esse ambiente altamente vigilante levanta uma questão profunda. Será que ainda é possível ter uma conversa verdadeira diante das câmeras? Uma conversa com risco, sim, mas também com autenticidade? Ou estamos condenados a assistir a entrevistas cada vez mais pasteurizadas, em que todos dizem apenas o que é seguro, o que foi previamente combinado, o que é socialmente aceitável? Não se trata de defender o desrespeito, nem de ignorar a responsabilidade das figuras públicas, mas sim de refletir sobre o equilíbrio entre liberdade e punição.
punição, entre responsabilização e linchamento. Porque se toda fala pode virar escândalo, talvez estejamos criando um ambiente onde ninguém se arrisca e onde o medo cala até mesmo quem tem algo importante a dizer. Como as celebridades controlam sua imagem nas redes sociais. E não dá para falar de entrevistas sem falar de redes sociais. Antigamente, as celebridades dependiam da imprensa para se comunicar com o público. Hoje, elas têm canais próprios. Elas postam, gravam, explicam e apagam quando convém. Isso mudou tudo. As entrevistas perderam exclusividade. O furo jornalístico virou thread no Twitter. A declaração bombástica virou story no Instagram. Agora, se uma pergunta incomoda, a celebridade pode simplesmente dizer: falo sobre isso no meu documentário, ou respondo isso no meu podcast. E pronto, tudo sob controle. Isso cria um novo desafio. Como fazer perguntas relevantes quando a resposta já está roteirizada? Como manter a essência do jornalismo diante de um conteúdo que já vem filtrado? O papel das celebridades em movimentos sociais. E quando uma celebridade decide se posicionar sobre questões sociais, isso pode gerar respeito ou crise. Vimos artistas como Viola Davis, Leonardo DiCaprio e Emma Watson usarem sua voz para causas ambientais, raciais e humanitárias. Mas também vimos celebridades escorregarem ao falar de temas que não dominavam, como quando Gal Gadot reuniu artistas para cantar Imagine durante a pandemia. A intenção era boa, mas o timing foi desastroso e virou piada global. Esse é o ponto. Com visibilidade, vem responsabilidade. Mas será que é justo esperar que todo artista vire especialista em tudo? Agora, como prometido no início, vamos relembrar um momento que virou história. Em 2009, a cantora Lily Allen participava de uma entrevista de rádio no Reino Unido. O apresentador, conhecido por seu estilo provocativo, fez uma série de perguntas sobre os relacionamentos dela, sua aparência e suas festas. Até que ele perguntou, em tom de piada: "Você acha que já dormiu com mais homens do que músicas lançou?" Lily ficou em silêncio. O estúdio também. E então, com calma, ela respondeu: "Obrigada pela sua falta de respeito. Você acabou de perder sua chance de fazer uma entrevista interessante." Tirou os fones, se levantou e foi embora. A entrevista foi criticada por todos os lados. A carreira do apresentador nunca mais foi a mesma. E Lily saiu como alguém que não tolera ser desrespeitada. No fim das contas, o que queremos de uma entrevista? Queremos espetáculo? Queremos deslizes? Ou queremos ouvir alguém sendo humano? As celebridades não são intocáveis, mas também não são brinquedos. São artistas, com limites, medos, cicatrizes. E toda vez que elas reagem, não é apenas por elas. É por todos que já foram expostos, julgados ou humilhados diante de uma câmera. E você? O que pensa sobre isso tudo? Já presenciou uma entrevista que te fez pensar: isso passou do ponto? Compartilha aqui nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que adora ver celebridade calando o repórter abusado. Porque aqui no Cinecultura, a gente não traz só fofoca. A gente mostra o que acontece quando o microfone cai e a verdade aparece.